bem-vindos ao canal Cripto Câmbio Diário. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual foi o crescimento do nosso canal e uma constatação interessante que aconteceu no último vídeo. Nós começamos a criar conteúdo já tem 23 dias. Nosso primeiro vídeo aqui desse canal foi postado aqui no dia 3 de junho de 2025 e agora, dia 26 de junho, nós vamos postar aqui mais um vídeo. Nesse período de 28 dias, ele teve aí 372 visualizações e mais de 11 horas de conteúdos assistidos por você que está aí do outro lado e 12 inscritos que ganhamos aí em 28 dias. Tudo isso para mostrar para você que, além dos inscritos, que pessoas que estão gostando do conteúdo, pessoas que estão aí curtindo o que nós estamos fazendo, eu criei esse canal depois de 5 anos de experiência no mercado para mostrar uma ferramenta, mostrar a indústria cripto e mostrar a indústria DeFi, após experiências trabalhando com DeFi todo dia, criando pools de todas as espécies que você possa imaginar. E aí eu acredito que seria interessante mostrar a experiência aqui. E aí comecei com uma pool bem simples entre Bitcoin e dólar. Eis que temos aí entre nossas 372 visualizações o nosso primeiro rate, né? E o pior de tudo, um rate que foi apresentado dentro do canal Yield Hackers, entre pessoas que deveriam conhecer os conceitos de DeFi, e fui surpreendido aí com uma crítica de uma pessoa que teoricamente seria a pessoas que entendia sobre DeFi, pessoas da sua própria comunidade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma crítica que nós recebemos de um indivíduo em que ele faz parte de 2 canais. Ele está aqui dentro do DeFi Black Belt, que é uma comunidade muito boa, que eu também faço parte, que é a comunidade aí do Felipe Escudeiro, do Bitnada, muito bom o curso dele, e também aqui do Caio Vicentino Yield Hacking. Observe-se que nós recebemos uma crítica depois de vários dislikes que ele estava dando nos vídeos. Entre eles, ele apontou aqui que, sinceramente, o conteúdo que eu estava postando era muito ruim. Questionei por que ele estava fazendo isso e qual era o motivo. Ele pega e responde isso daqui. Primeiro que ele fala que ele está aqui no grupo há 5 anos, quando ele fez o curso do Caio, que ele conhece o que é pool de liquidez. Isso me chamou um pouco a atenção, porque uma pessoa que conhece pool de liquidez e ela achar que o conteúdo é muito ruim é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, passando algum conceito equivocado. E eu ainda insisti para entender o porquê que ele estava tão assim indignado com o conteúdo. Ele pega e responde isso daqui que você vai ler agora. Impermanent Loss, você não vai mostrar? Então você aprendeu faz tempo e agora resolveu fazer vídeo de pool para aproveitar o momento e ver se vende alguma coisa no seu canal, né? Está postando o seu conteúdo no lugar errado. Vai atrás de desavisados. Isso aqui é uma alma cebosa, né? Um ser humano que precisa encontrar a luz. Em nenhum momento eu estou vendendo nada, só estou mostrando uma rotina, uma realidade de uma indústria cripto, de DeFi, como que você pode obter renda de forma consistente, de forma consciente, sabendo os conceitos. Ele está aqui trazendo o conceito de Impermanent Loss. Vamos ao vídeo de hoje entender o que é Impermanent Loss e se nessa pool que eu estou mostrando para vocês tem Impermanent Loss. Fica comigo, segue o vídeo de hoje para você entender que não adianta você fazer um curso. Nem todo mundo que vai para a escola sabe ler e escrever. Porque as escolas, infelizmente, a qualidade não é muito boa, mas tem muita gente que vai para a escola para brincar. Tem muita gente que vai para a faculdade e não sai um bom profissional. Não adianta você fazer um curso e não ter condição de executar e entender o que está fazendo. Um ser humano que fala que a minha pool que eu estou mostrando eu não vou mostrar Impermanent Loss é porque ele não sabe o que está falando. Você vai entender no vídeo de hoje o que é Impermanent Loss. É uma palavra em inglês que significa perda impermanente. É um conceito de finanças descentralizadas, especialmente para você que monta casa de câmbio, para você que fornece liquidez nas plataformas como Uniswap, Balance, Pancake, Swap, entre outras. Então, é um conceito que nós, de finanças descentralizadas que temos a nossa pool, precisamos entender e dominar.
Ela é, na prática, uma diferença entre você manter seus criptoativos na carteira, parado ali em sentido de hold. Eu não vou fazer nada com o meu capital, ele vai ficar na minha carteira parado. Lembrando que criptoativos, até o presente momento, ele não gera rendimentos. Você pode utilizar aí técnicas de stake, que você vai entender lá na frente, depois que você se inscrever nesse canal, compartilhar, dar like, que eu vou te ensinar como você consegue ganhar dinheiro com stake, que é uma outra técnica, ok? Mas dentro de o seu ativo está parado na sua carteira, se ele não estiver em stake, ele não está te gerando nada. Você vai ganhar com a valorização do ativo com o passar do tempo. Então, se ele está parado na sua carteira, é uma coisa. Você está ganhando com a volatilidade do ativo. Se o mercado está subindo e o seu ativo está na sua carteira parado, você está ganhando dinheiro. Ou está perdendo quando o ativo cai. Mas quando você coloca esse mesmo ativo numa pool de liquidez, ele agora faz parte de um mecanismo de compra e venda. Quando o preço do ativo muda, você fornece a liquidez após essa mudança, o preço da sua pool, o capital da sua pool vai sendo alterado com o passar do tempo. Eu entrei com meio Ethereum e o mesmo valor equivalente em dólar para fazer uma pool entre Ethereum e dólar. Se o Ethereum sobe de valor, ele vai ser trocado por dólar. Logo, o que eu tinha no começo da minha pool não será o mesmo valor. Mas em contrapartida eu estou ganhando taxas nesse período. Portanto, se o preço de um ou de ambos os tokens muda para cima ou para baixo, o sistema ele vai reajustar automaticamente para manter o equilíbrio da sua pool. Isso gera uma perda potencial em relação ao que você teria se tivesse apenas holdado, ou seja, se você tivesse com seu ativo parado na sua carteira. Vamos ao exemplo prático da pool que eu estou montando nesse canal desde o dia 5 de junho. Hoje tem 21 dias. Vamos aprender na prática o que vem a ser essa impermanente loss, essa perda impermanente, e se ela realmente é impermanente ou não. Nós lançamos o nosso vídeo sobre a montagem da pool aqui no dia 5 de junho de 2025. Nesse vídeo nós estamos fazendo aqui a montagem da pool. Vamos a ela para você entender o que nós fizemos nessa pool. No vídeo, no minuto 8:01, nós montamos a nossa pool. Nós montamos a pool com essa quantidade aqui de ativos. Seria $255 e 0.00246002 Bitcoin. Esse aqui foi o valor que nós montamos a nossa pool. Portanto, se eu estivesse com esses ativos aqui parado na minha carteira, ou seja, eu teria $24.6002 e $255,03. Quanto que eu teria hoje sem a pool? Ou seja, ele estava parado na minha carteira, em hold, sem eu fazer nada. Aqui são os conceitos de impermanente loss. Ao invés de eu criar a pool para obter renda, para obter taxa, eu vou estar com ele parado. Eu não vou estar gerando renda. Eu vou estar gerando aqui a valorização do ativo, para cima ou para baixo. Qual o valor que eu teria hoje e quanto que eu tenho hoje com a minha casa de câmbio? Esse é o conceito de impermanente loss quando eu desisto da minha pool e desfaço a pool. Quando eu retiro a liquidez e eu estou no prejuízo, aqui eu estou em permanente loss, porque o dinheiro que eu tinha, os ativos que eu tinha na data que eu entrei, agora eu tenho menos. Aqui é o conceito de impermanente loss, porque eu entrei com uma quantidade e estou saindo com uma outra menor. Quantidade essa de ativos, ou seja, $24.6002 e $255,03. Se eu desmontar a minha pool hoje, quanto que eu vou ter em Bitcoin, quanto que eu vou ter em dólar? Em quantidade, não em valor. Vamos aqui a nossa pool, como que ela está nesse exato momento. Aqui está a pool. Nesse exato momento, nós estamos aqui com $493 e 0,001 BTC.
Portanto, nossos Bitcoin aqui foram vendidos, porque quando eu montei a pool no dia 5 de junho, eu montei com, veja, 0,246002. Era praticamente 50-50. Portanto, os nossos Bitcoin aqui foram vendidos. Hoje eu tenho aqui uma quantidade inferior. Quando eu montei a pool, o Bitcoin estava em 101 mil. O Bitcoin estava em 101.643 dólares. Hoje, o Bitcoin está em 107.269. Portanto, quanto que seria se eu tivesse ficado com apenas aquela quantidade em Bitcoin parado na minha carteira, somado com os dólares? Qual seria o valor da minha pool aqui? Qual seria o valor do meu patrimônio? Diferente do valor da minha pool. Qual seria o valor do meu patrimônio total? Vamos a essa conta? Pois bem, nós montamos aqui com 24,6002. Vamos verificar quanto que isso vale hoje em Bitcoin. Aqui está a cotação do Bitcoin no presente momento. Vamos colocar aqui qual seria o valor. 24,6002. Está aqui, ó, 263 dólares e 70 centavos. Quanto que teria no dia da pool? No dia da pool estava valendo aqui, ó, 249. Acho que 249,97. Então vamos somar aqui o valor atual mais os 255, porque stablecoin o valor fica estável, não muda. 255,03, certo? Então que seria 263,70. Esse é o valor atual daqueles 24,6002 que eu montei a pool lá no dia 5 de junho, quando o Bitcoin estava 101 mil. Hoje o Bitcoin está em 107. Portanto, se eu tivesse ficado com o meu dinheiro parado na minha carteira e não tivesse montado a minha casa de câmbio, eu estaria hoje 263 dólares e 70 centavos. Mais os dólares que eu usei para montar a casa de câmbio, que foi 255. Aqui você está aprendendo na prática, fazendo o cálculo na mão. 255,03. 255,03. Pois bem, este valor aqui é o que eu teria na minha carteira parada. Aqui é o conceito de impermanent loss. Esse é o conceito de impermanent loss. No presente momento, eu tenho 513,07. Esse aqui é o conceito de impermanent loss, porque na minha carteira agora, os meus ativos estão em 513,07. Eu teria, se eu não tivesse feito nada, 518,73. Mas esse valor que está aqui embaixo, tarifas recebidas, isso aqui vira pó, isso aqui não existe, esse valor aqui não é contabilizado? Você, quando compra ações pagadoras de dividendo, quando você recebe os dividendos, esses dividendos ele é descontado do valor da ação. Talvez essa alma cebosa não sabe nem o que é investimento. Se você faz a conta apenas assim, simples e puramente, você realmente entra em parafuso. Mas eu estou perdendo dinheiro. A resposta é não. Porque esses 10,97 aqui, ele tem que fazer parte da conta. Foi através dele que você montou a sua casa de câmbio também. Portanto, você está aqui. Esse seria o valor que você teria simplesmente se não tivesse mexido em nada, parado, não feito pool com a sua casa de câmbio inativa. Mas, nesse exato momento, o seu patrimônio é de 513,07 mais 10,97. Esse é o seu patrimônio, 524,04. Se eu desmontar essa pool nesse momento e recomprar os ativos e ter a mesma proporção, eu vou ter mais ou menos Bitcoin? A resposta é mais. Tem permanente loss aqui se eu desmontar a minha pool? Lembrando que quando eu criei a minha pool, lá no dia 5 de junho, qual foi o valor total da nossa pool? 504 dólares e 93 cents. Esse foi o valor que nós montamos a nossa pool em dólar. E nós
anotamos aqui para mostrar para você a realidade. Não tem ninguém escondendo nada. Aqui está, ó, 101 dá 504,93. Portanto, impermanente loss é quando o meu patrimônio, seja em quantidade de ativos, é inferior ao que eu tinha quando eu montei minha casa de câmbio inicialmente. Mas nesse caso não existe impermanente loss, porque tanto a nossa quantidade de token eu posso refazê-la e tê-la novamente, a mesma quantidade. Na verdade, uma quantidade até superior. Então, você está vendo aqui que a nossa casa de câmbio ela está realmente positiva. Não existe impermanente loss aqui nessa estratégia. E mais, observe-se o que eu falo no vídeo aqui. Mas eu quero comprar Bitcoin e guardar para hold. É uma estratégia também. Mas o nosso canal visa gerar renda todo dia. Esses 518 dólares vamos gerar renda com ele. E depois, nos próximos vídeos, eu vou te ensinar você a fazer empréstimo estruturado e aí sim pegar esse valor emprestado e fazer renda. Ok? Observou? Nós vamos ensinar você a fazer empréstimo estruturado para fazer renda. Esse dinheiro veio de um empréstimo. Portanto, esta quantidade de Bitcoin que você está vendo aqui na casa de câmbio, ela é de dinheiro de empréstimo. Provavelmente essa alma cebosa não sabe nem o que é isso. Mas criticar, vir aqui e falar que o conteúdo é muito ruim, que eu estou ocultando a verdade, não é verdade. Que eu estou aqui querendo pegar desavisados e dizer ele que fez o curso há 5 anos e está ali todo dia. Provavelmente deve estar só assistindo e não fazendo absolutamente nada. Porque se você pegar aqui a quantidade de Bitcoin, que são os 504 que estão em empréstimo, ele equivale aqui a 49,67681. Este valor aqui ele está em empréstimo, ou seja, aquela quantidade de dinheiro em dólar que nós utilizamos para fazer a casa de câmbio, ela está sendo assegurada por meio de um empréstimo. Empréstimo em que moeda? Em Bitcoin. Se o Bitcoin subiu de valor, o seu empréstimo ele está lhe gerando um retorno positivo. Porque esses 49,67681, quanto que ele está valendo nesse exato momento? Vamos a ele. Vamos colocar aqui, ó, eu coloquei como garantia 49,67681. 532 dólares, ou seja, nesse exato momento eu tenho 532 dólares e 47 centavos para pagar uma dívida de 504,93. Eu tenho um lucro aqui de 27 dólares e 54 centavos em apenas 21 dias, apenas com o empréstimo. Mas a minha casa de câmbio está no impermanente loss, ela está no prejuízo ou ela está no lucro com base em dólar? Ela está no lucro porque nós começamos com ela, nesse exato momento ela está aqui em 524 dólares, como você está observando. Se eu for remontar esta pool para ter a mesma quantidade de Bitcoin em dólares, você viu que eu estou aí com um lucro, porque a quantidade de Bitcoin que eu tinha na hora que eu montei a pool era 24,6002. Se eu for comprar essa mesma quantidade de Bitcoin agora com o dinheiro que eu tenho, 24,6002. Mas a minha pool foi montada também com dólar 255,03 mais 255,03. Eu teria que desembolsar para manter a mesma quantidade que eu tinha lá em junho, dia 5 de junho, eu tenho que ter hoje no meu bolso 518 dólares e 70 centavos. Qual o valor que eu tenho hoje disponível para eu gastar se eu quiser desmontar a minha pool? Qual o valor que eu tenho? Nesse momento eu tenho este valor aqui para montar, para gastar 513,11 mais 10 dólares e 98 centavos. Eu tenho 524 dólares. Para eu recuperar a mesma quantidade de tokens que eu tinha lá no dia 5 de junho, ainda me sobra 5 dólares e 39 centavos. Mais o que eu estou ganhando com o meu empréstimo de 27 dólares que você acabou de ver. Eu estou tendo um lucro de 32 dólares e 39 centavos.
isso aqui soa com impermanente loss, que de acordo com o ChatGPT é a diferença entre manter seus criptoativos na carteira versus montar uma pool. Então, se o preço de um ou de ambos os tokens na pool muda para cima ou para baixo, o sistema faz reajuste automático para manter o equilíbrio. Isso gera uma perda potencial em relação ao que você teria se tivesse apenas guardado os ativos. Portanto, se eu tivesse apenas guardado os meus ativos na minha carteira, não ter feito nenhum tipo de empréstimo, não saber o que eu estou fazendo, eu hoje teria perdido $32,39 em apenas 21 dias. Isso dá, comparado com o que eu tinha na época, $504 era o dinheiro que eu tinha, e 93 dividido por 32. 32 dividido por 504, que era o dinheiro que eu tinha, que eu montei a estratégia, 6%. 6,41% em 21 dias, sem impermanente loss. Porque se eu tivesse ficado com apenas o patrimônio parado na minha carteira, eu não teria embolsado mais de $30, sem fazer absolutamente nada. 6,41%. Imagina se fosse $5 mil, $50 mil. Bem-vindo ao universo DeFi. Mas você precisa aprender e estudar, e executar, e acompanhar, e tirar suas próprias conclusões. Não ficar destilando ódio em uma comunidade e dizer que está lá há 5 anos e pelo jeito só ficou assistindo e nada fez. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, compartilhe e dá like. Impermanente loss, você entendeu? Se não entendeu, volta. Executa, faz na prática com pouco dinheiro para você tirar suas conclusões e não ficar como uma alma cebosa criticando e dizendo que estamos escondendo algo que vamos buscar desavisado. Será que nós estamos buscando realmente o desavisado ou o desavisado é realmente ele que só ficou assistindo e nada fez? Até o próximo vídeo. Tchau!